Muito bem, querido aluno, segunda parte da sua aula aqui sobre números. Na primeira parte a gente falou sobre os números em geral, números básicos, que a gente chama de números cardinais. E agora a gente vai falar sobre datas, né? E para falar datas no inglês, a gente precisa saber os números ordinais. Não só para datas, tá? Números ordinais são importantes aí em qualquer situação, a gente nunca sabe quando vai precisar. Mas, em geral, a situação em que mais se utiliza os números ordinais são para falar de datas, não só aniversário, mas datas em geral, qualquer tipo de representação de data. E para falar datas, como eu já falei, nós podemos escrever de várias formas no inglês. Mas antes disso, vamos ver os números ordinais, tá? Tem muita gente que tem dificuldade na pronúncia. Eu considero a parte mais chatinha, porque a pronúncia é um pouquinho longe do que a gente é acostumado a fazer. A gente não tem nenhum tipo de som parecido com esse no português, né? Que é o popular som do TH, né? O tão temido som do TH. Mas a gente vai falar um pouquinho rapidamente, então, sobre o som do TH. Não é obrigatório você saber fazer esse tipo de som para que você se comunique em inglês. Mas nas palavras em que ele mais aparece, sem dúvida alguma, é quando a palavra termina com o TH. Ele fica bastante destacado, principalmente na visão que você tem da movimentação da boca da pessoa quando ela está falando. Então, quando ela fala uma palavra que começa com TH, você às vezes pode não perceber. Então, por exemplo, a palavra 13, que começa com TH, 13, ele é um pouco mais sutil, ó, 13, 13. Mas uma palavra que termina com o TH, ela é muito mais destacada. Por exemplo, a palavra mês, que nós falamos month, month, month. É muito visível. Então, quando ele mais aparece, são as palavras que terminam com TH. E os números ordinais, na sua maioria, terminam com o som do TH. Então, é importante você exercitar essa pronúncia em casa, tá? Lembrando que o som do TH, ele nada mais é do que o posicionamento da língua entre os seus dentes e você vai simplesmente assoprar o ar. Então, esse é um exercício que você pode fazer em casa. Você posiciona a sua língua entre os dentes e vai assoprar o ar. Isso é um bom exercício para você começar a desenvolver a musculatura, começar a desenvolver isso para que você ache mais tranquilo, tá? Faça na frente do espelho também para ver se está fazendo certinho. É interessante, tá? Mas vamos lá então falar sobre os números ordinais. Os três primeiros são exceções, eles são diferentes de todo o resto. Ou seja, primeiro, para quem ainda não entendeu, como assim número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 25º são números ordinais, eles representam ordens, posição. Então, o primeiro número, né, no inglês, a gente usa o first. First. Ele está escrito aqui para você visualizar ele. E como que é a apresentação escrita dele? É o número 1 com ST, que nada mais é do que as duas letrinhas da palavra first. O número 2, o segundo, a gente chama de second. Second. E a representação dele é com 2 e o ND. O terceiro lugar fica com o third. Third. Representação é o número 3 e o RD, que, mais uma vez, é a finalização da palavra third. First, second, third. Esses são os três primeiros, tá? Eles são diferentes de todos os outros. É decoreba mesmo, tá? Não tem o que fazer aqui. Do quarto para frente, eles já são um pouco mais parecidos com os números mesmo, que são os que a gente viu na primeira parte dessa aula. Então, para falar o 4, nada mais do que a gente vai falar o número 4 e finalizar com o TH. Ou seja, fourth. Fourth. E vai representar com o número 4 mais um TH, que na verdade daqui para frente, praticamente todos eles você vai representar com o TH, a não ser quando você chegar de novo no 21, 22, 23, que vai ter 21º, 22º e 23º, que a gente vai mudar e vai repetir essa aqui. Mas, vamos para o número 5. Lembra que eu te falei lá na primeira aula que o número 5 só vai ser 5 quando ele for 5 sozinho? Ou quando for 25, 27, 28...
28 não, né? A louca. 25, 35, 45. São as únicas situações que você vai usar five. Nas demais situações, vai ser sempre fifth. Fifth. Ou seja, para falar o quinto, você vai dizer fifth. Fifth. Vai botar o som do TH. Fifth. Sexto vai ser o 6 mais o TH. Sixth. Sixth. Esse é chato, tá? Até eu tenho dificuldade para falar, vou confessar. Porque tem hora que sai o X, tem hora que sai o TH, tem hora que sai os dois juntos, tem hora que não sai nada. Relaxa, tá, gente? Não fica noiada com isso, não. Mas vamos lá. Sixth. 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 É chato, tá? Já vou lhe avisando. 7 é o número 7, mais o TH no final. Seventh. Seventh. O 8 é o 8, mais o TH no final. Eighth. Eighth. O 9. Nineth. Nineth. 10 vai ser o 10, mais o TH. Tenth. Tenth. O 11, décimo primeiro. Eleventh. Eleventh. O 12 é um cara um pouquinho chato. Olha como ele escreve um pouquinho diferente quando você vai escrever. Mas a representação numérica dele é igual a todas, tá? Então nem se preocupe. Mas a pronúncia dele, né? O 12 é 12th. 12th. Ou seja, é o 12º. 12th. 13º. 13th. 13th. 14º. 14th. 14th. 15º. 15th. 15th. 16º. 16th. 16th. 17º. 17th. 17th. 18º. 18th. 18th. 19º. 19th. 19th. E chegamos no 20. Mas perceba que até o 19, todos eles terminam com TH, representação numérica também. É basicamente o número que a gente já conhece, com exceção do 5 e do 12, e o TH no final. É basicamente isso, tá, gente? É tudo igualzinho. Só lembre das exceções, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Chegando no 20 agora, que a gente vai mudar um pouquinho. Ao invés de apenas ter o TH, a gente vai ter o I, E, T e H. Em todas as dezenas fechadas, ou seja, 20º, 30º, 40º, 50º, até o 90. Que no momento, eu não me lembro como é que fala em português, né? Porque estão aí, né? Falando em duas línguas, mas sendo mais ou menos em todas, né? Mas é isso, gente. Lembrando que os números ordinais, a chance de você usar uma posição muito alta vai depender, claro, obviamente, sei lá, do seu trabalho, da sua vida. A chance é muito pequena, tá? Mas é bom você saber a regra, porque aí você nunca mais vai errar. Se um dia você precisar, às vezes, ler um texto que tá lá escrito, sei lá, o 63º. E aí, como é que fala esse negócio? Tem que saber, tá? Mas muito bem, chegamos no 20. Então, já que não é mais só o TH, então a gente vai realmente fazer o som do E. Antes eu tinha o número 20 como 20, lembra? 20 ou 20. Agora, eu simplesmente vou colocar o E, o T e o H, ou seja, 20th, 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 20th. E assim vai funcionar com as dezenas fechadas, tá? 30 vai ser a mesma coisa. Se no 30 eu tinha 30, o 30º vai ser 30th, 30th ou 30th. O 40º, que era o 40, que era 40, vai ser 40th, 40th. E assim todos até o final. 50, 50th, 50th. O 60, 60th, 60th. O 70, 70th, 70th. O 80, 80th, 80th. 90,
90th, 90th, ok? E aí, gente, quando você quiser compor o número, não fazer só o 20º, 30º, mas, por exemplo, o 21º, a gente vai dar prioridade para o segundo número. Ou seja, você já sabe, porque você aprendeu aqui até o 9. Então, do 1 até o 9, você vai repetir. Então, por exemplo, o 20º era 20th, mas o 21º vai ser 21st. E a gente representa sempre dando ênfase nas duas últimas letras. 22º, 22nd. 23º, 23rd. 24º, 24th. É o mesmo carinha que a gente viu aqui. 25º, 25th. E assim a gente segue o baile. Até você chegar lá no 31 de novo e começa tudo de novo. 31, 31º, 31st. Então, você só vai representar dezenas fechadas dessa forma. Quando você, for compor, você vai ter o número normal, 20, e aqui é que você vai representar a unidade ordinal. Então, vamos falar de datas, né? Já que a gente precisa disso para falar as datas em inglês, digamos que aí você já dominou. Lembrando que para datas a gente só precisa saber até o 31, né? Que seria o 31st, né? Porque o mês só é composto por no máximo 31 dias. Então, digamos que você já sabe, você já decorou, você já aprendeu o esquema. Você não precisa ficar decorando número por número, você sabe como funciona o esquema. O que você precisa decorar é, mais uma vez, do 1 ao 9, do 10 ao 19 e os 20, 30, 40, 50, 60, 70 em forma de ordinal. É isso que você precisa saber. O resto você só composição de número, igual a gente faz com os números cardinais. Para falar datas em inglês, existem várias formas de falar, tá? Muito depende do país que você vai estar, para você saber a ordem, se vem o mês antes ou se vem o dia antes. No Brasil, a gente representa dia, mês e ano. Alguns países, por exemplo, Estados Unidos, faz ao contrário, né? Ele faz mês, dia e ano. Mas isso é muito importante você saber antes de viajar para o país que você estiver indo, tá? E com que tipo de pessoas que você está se comunicando para que a informação seja passada corretamente. Mas, por exemplo, a data 4 de junho, tem um exemplo aqui. Existem 4 formas que a gente pode falar isso. A forma mais básica, já vou lhe dizendo, é a segunda, tá? É o que as pessoas mais utilizam. Mas você pode usar for June, ó, sem usar o número ordinal. Ninguém vai te sacrificar por isso, não. Fique tranquilo. Você pode usar for June, que é o mês de junho. Você pode usar June 4th. Aí eu estou representando aqui o número ordinal. June 4th. Mas você pode falar, além de June 4th, existem 2 formas de ler isso aqui também. Você pode dizer the 4th of June, ou seja, o 4º de junho, o 4º dia, né? A gente tem subentendido. Ou você pode falar June the 4th. June the 4th. Ou simplesmente June 4th. Tanto faz. Vamos pegar outra data para você ter a mesma sensação. 21 de maio. Eu posso simplesmente falar 21 May. Tá tudo certo. Mas eu também posso falar May 21st. May 21st. Que é o 21, que a gente já viu que é 21st. E aí eu posso, além de falar dessas 2 formas, eu também posso falar 21st of May, ou seja, 21º de maio, ou você pode falar May the 21st. Sei lá, em português seria maio, o 21º, enfim. Existem várias formas de falar. Eu vou te aconselhar, a melhor maneira é esta aqui, tanto para escrever quanto para falar. Então, você pode escrever dessa forma e você também pode falar. Você não é obrigado a falar assim, tá? The 21st of May. Pode falar? Pode, mas não é obrigatório. Mas já vou lhe dizendo, é muito comum as pessoas falarem sim a data de nascimento, por exemplo, usando primeiro o mês e depois o dia em número ordinal. É o mais comum, mas não estou dizendo que é a única forma correta de se falar. A gente vai ter uma aula para falar mais sobre
datas de nascimento e tudo mais. Aí chegando lá, a gente vai aplicar isso aqui, pode ficar tranquilo. E agora, o que todo mundo sempre fica com dúvida, né? Como é que eu falo anos em inglês, né? Eu posso falar um número composto? Pode, não tem problema nenhum. 1997, você pode falar 1997. Pode. Mas você também pode falar as duas dezenas de forma separada. Então, por exemplo, você pode falar 1997, ou seja, 1997. 2016, eu posso falar das duas formas também, tá? Eu posso falar 2016 ou eu também posso falar 2016. Você separa o número em duas dezenas e você fala de forma muito mais fácil a data, né? Porque às vezes, sei lá, 1537. É muito mais fácil falar 1537 do que falar 1537. Então, é super aconselhável que você utilize essa forma de falar as datas, os anos em inglês, ok? E aqui ele tá te trazendo um erro muito comum, né? Que é as pessoas falarem, por exemplo, the 7th April, ou seja, o 7 de abril. Só que no inglês, em geral, as pessoas utilizam o número ordinal. Então, seria o 7º de abril, the 7th of April. A gente já falou sobre isso. E também sobre o 4, por exemplo, a quarta questão. Não é the fourth question, é a quarta, não é a 4 questão. No português a gente também acha estranho. Então, o correto é the fourth question e não the fourth question.